Então, o Haddad deu uma entrevista ontem, foi muito impressionante essa entrevista do Haddad sobre esse tema do pacote. Primeiro, para dizer que não vai ser pacote. O primeiro, para dizer, não, não é pacote. É pacote, mas fala de diferente, né? O pacote agora são medidas pontuais. O que já se sabe dessas medidas das medidas pontuais do pacote, que já foi antecipado pelo Dario Durigan, que é o segundo nome do Ministério da Fazenda, o secretário executivo, já na semana passada. O governo vai meter um baita bloqueio nas verbas dos ministérios. Então, bloqueio e contingenciamento. Então, isso quer dizer o seguinte: bloqueio e contingenciamento quer dizer não vai ter dinheiro para os programas, não vai ter dinheiro para a manutenção. Eu vou contar para vocês daqui a pouco qual é a situação das universidades federais em função desse estrangulamento a que o governo Lula está submetendo o Estado brasileiro. Então, a ideia é ir apertando, vai esganando, vai apertando o pescoço do Estado brasileiro. É claro que não tem bloqueio nem contingenciamento para pagamento dos juros dos títulos da dívida brasileira. Quanto a isso, não tem nenhum, nem se toca, esse assunto nem se fala, nem se fala nesse assunto. Só nós falamos, né? Só a esquerda fala. O resto, os liberais, os progressistas, que no passado falavam disso, praticamente abandonaram o tema, né, em função do apoio ao governo. Então, ele anunciou que vai ter o pacote, aqui o Bruno Resch dizendo, aqui nos IFs, né, Institutos Federais, estamos trabalhando com 30% do orçamento. Isso é impressionante. O Moésio Pereira diz assim, esse antilulismo trará o bolsonarismo ao poder mais uma vez. Parabéns, revolucionários. Moésio, deixa eu te falar uma coisa, camarada. O que vai trazer o bolsonarismo de volta é um governo de direita, um governo de centro-direita, é um governo neoliberal. Não somos nós, além do que a gente sabe, Moésio, ó, nosso tamanho, a gente é pequenininho, a gente sabe que é pequenininho, viu? Então, inclusive assim, esta acusação, porque assim, ora, quem se coloca contra nós, né, que é a extrema-direita de um lado e os chamados progressistas de outro, dizem que nós somos irrelevantes, que a gente não tem peso nenhum, que a gente não tem... Bom, se a gente é relevante, nós não podemos causar nenhum grande mal para o governo. E ora diz que nós seremos os responsáveis pela volta do bolsonarismo. Essa crítica vocês precisam resolver, Moésio. Ou nós somos irrelevantes, ou nós vamos afundar o governo Lula. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. E o que a história está mostrando é que não é a esquerda radical responsável pela volta do fascismo em nenhum país. Nenhum país. Em todos os países em que havia governos progressistas que aplicaram programas neoliberais, como este está aplicando, a extrema-direita ou chegou ou voltou ao poder. E não foi por nenhuma crítica da esquerda radical, não foi. Olha a Argentina aqui, o governo do Fernandes. Era um governo como o Lula, progressista neoliberal, Milei. Olha os Estados Unidos, o Biden. Governo progressista, neoliberal. Ah, não, o Biden não é progressista. Não, como o Biden não é progressista? O governo Lula apoiou abertamente a Kamala Harris, inclusive. Não foi discretamente, não. O PT e o Partido Democrata dos Estados Unidos têm uma relação... São os três partidos com a relação mais próxima no planeta hoje. O PT com o Partido Democrata e o Partido Social Democrata alemão. Então a gente vê, não foi a esquerda, tem esquerda nos Estados Unidos, tem esquerda radical. Ninguém lá fica com essa conversa de que a esquerda radical dos Estados Unidos foi responsável pela derrota do Biden. O Biden se autoderrotou. E aí está aí o Trump de volta. Na Alemanha, a mesma coisa. O Partido Social Democrata não ganhou ainda a extrema-direita, mas ganhou uma força conservadora, que é a CDU, CSU, a democracia cristã, que está muito mais à direita do que já foi a democracia cristã. Tem um discurso próximo ao da extrema-direita. Né? A social-democracia perdeu a eleição porque aplicou um programa neoliberal, meu caro.
Vai na Itália, o Draghi, que era o primeiro-ministro italiano, perdeu. Tá lá, Giovanna Meloni. Então, cara, é no mundo inteiro assim, não tem esquerda radical. Né? A questão é essa, vocês precisam resolver. Ou a gente é irrelevante, ou a gente está derrubando o governo. Nós não estamos derrubando o governo, a gente quer que o governo dê certo, inclusive. A gente quer que o governo dê certo. Mas e para isso a gente critica, né? Nossa visão é que não adianta ficar puxando o saco do governo. Puxar o saco do governo não ajuda em nada o governo, ao contrário, só aprofunda o caráter neoliberal. Só aprofunda o caráter neoliberal. O Moésio aqui diz assim: Lula, social-democrata, está se equilibrando em um Congresso conservador. Acordem. Não, nós estamos bem acordados, viu, Moésio, para continuar esse debate. Olha só, vamos olhar ali para a Colômbia. O Gustavo Petro não é tão diferente assim do Lula, talvez um pouco mais à esquerda que o Lula. Olha o Gustavo Petro. Está em minoria no Congresso, como aqui. A situação na Colômbia ainda é pior que no Brasil, porque na Colômbia, Moésio, há 11 bases militares estadunidenses dentro da Colômbia. A elite colombiana é tão rapinadora, é tão predadora quanto a elite brasileira. Gustavo Petro, inclusive, eles perderam agora uma votação relativa à reforma da legislação trabalhista no Senado por 2 votos. Perderam. Sabe o que o Petro fez? Greve geral. Está mobilizando o país inteiro. Então, assim, essa coisa também de só falar no Congresso, o Lenin chamava de cretinismo parlamentar. O mundo não se resume ao Congresso Nacional. Não se resume ao Congresso Nacional. Ah, mas o Lula é o presidente e não pode mobilizar. Bom, mas o Petro pode. Entendeu? Então, assim, tem outros caminhos, sempre tem caminhos. Mas tem o caminho da rendição, tem o caminho da submissão. Lamentavelmente, é este o caminho que o governo Lula tem trilhado. Né? É este o caminho que o governo Lula tem trilhado. E aí, olha que interessante isso aqui. Essa entrevista ao Haddad, a motivação dele, olha que coisa. Essa entrevista ao Haddad ontem, por que ele deu essa entrevista? Não era nem para falar das tais medidas pontuais, originalmente, que é o pacote que ele vai levar para o Lula na segunda-feira. Não. A entrevista foi suscitada, foi motivada porque na quarta-feira à noite, então ele falou isso ontem, quinta-feira, na quarta noite a revista Veja deu uma matéria dizendo que havia possibilidade de o piso do Bolsa Família subir de 600 para 700 reais. Foi isso. E que o Wellington Dias estava reivindicando isso. É a segunda vez que aparece essa coisa com o Wellington Dias. Aí é o seguinte, o Deus mercado se enfureceu. Entendeu? Então, o dia ontem abriu com o dólar subindo, a bolsa caindo, por conta da matéria da Veja. Sacou como é que é o negócio? Por conta de uma reportagem da Veja, de que o governo faria isto e que isso estaria no contexto do pacote de bondades que o governo Lula estaria para fazer para ganhar as eleições de 2026. Olha só que coisa incrível. Né? Aí o Deus Mercado ficou mal-humorado, subiu o dólar e baixou a bolsa. Aí o Haddad vai dar uma entrevista. O motivo da entrevista foi para negar. Olha só. O motivo da entrevista foi para negar que haverá qualquer aumento do Bolsa Família. O Wellington Dias já saiu correndo para desmentir também. Então veja qual é a lógica. A lógica é atender aos humores do Deus Mercado. Foi isso. Isso que o Haddad foi falar. Aí perguntaram do pacote que ele veio. Ele veio falando, não é pacote, são medidas pontuais apenas, né? E aí o governo, no mesmo dia, o governo solta um pacote contra o Bolsa Família. Incrível, realmente incrível. E aí, tá aqui, ó. Ó a frase dele. Não há da parte do Ministério do Desenvolvimento Social pressão para nenhuma iniciativa nova.
Isso vale para os outros ministérios também. Ou seja, ele está dizendo para o Deus Mercado assim: ó, não tem, gente, fiquem tranquilos, aqui não tem aumento de gasto. Nós não vamos, os pobres não são a prioridade nossa. Não tem estudo, não tem demanda, não tem pedido, não tem nada. O orçamento do ano que vem nem está sendo discutido ainda, disse a ele na entrada do ministério. Vejam que assim, é impressionante isso. A preocupação é agradar o financismo, os rentistas, o chamado Deus Mercado. Ó, tranquilizem-se, nós não vamos fazer nada em favor dos pobres. Podem ficar muito tranquilos. Essa é a mensagem do Haddad. E aí ele e ainda avança mais. E ó, fique tranquilo, nós não vamos fazer loucuras para compensar os aposentados pelo que foi roubado deles. Olha o que ele disse. Sobre a devolução dos recursos aos aposentados e pensionistas do INSS, lesados por descontos irregulares de sindicatos e associações, Haddad repetiu que é preciso saber primeiro o tamanho do problema. Entendeu? Não tem pressa, vamos saber o tamanho do problema. Haddad repetiu que é preciso saber o tamanho do problema. O INSS já notificou os segurados que tiveram descontos do contra-cheque desde março de 2020 para identificar quais foram indevidos e iniciar as cobranças das entidades. Veja, o que ele está dizendo é isso. Não, nós vamos cobrar das entidades. Mas vai cobrar das entidades como? Vai processar as entidades? Quantos anos? Ontem falamos com a Fernanda Melchiona isso. Esses aposentados, muitos desses aposentados têm 75, 76, há mais de 80 anos de idade. Vai esperar eles morrerem, né? Porque aí não precisa devolver. Já tem mais de 1 milhão, de aposentados que disseram o desconto foi regular. Aí o governo vai fazer o quê? Vai agora abrir uma auditoria para saber se foi mesmo irregular. Entendeu? Então é evidente a postura do Haddad de rolar com a barriga esse assunto para evitar pagar os aposentados por um crime cometido pelo Estado brasileiro. Qual é o crime cometido pelo Estado brasileiro? Deixar uma quadrilha instalar-se dentro do Estado e roubar os aposentados. A responsabilidade é do Estado. A responsabilidade é do Estado brasileiro e, neste momento, quem governa o Estado brasileiro é o governo Lula. Haddad defende que, vamos continuando aqui, Haddad defende que primeiro seja usado para o ressarcimento o dinheiro das associações. As associações vão entregar o dinheiro para ele, né? Segundo ele, ainda não começou, olha só, ao contrário do que disse a Tebet, ao contrário do que disseram outros ministros, os parlamentares do PT, segundo ele, não sequer começou a ser discutido um eventual uso de dinheiro público e tampouco se a abertura de crédito extraordinário seria uma opção, que é o projeto que a Fernanda Melchiona apresentou no Congresso Nacional. Abrir um crédito extraordinário e começar a pagar quem foi lesado. Impressionante. A estratégia quer rolar com a barriga para não tirar dinheiro do arcabouço. Como diz o ditado haddadiano, Deus acima de tudo, o arcabouço acima de todos. É isso. Esta é a lógica com a qual opera o governo. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com Paulo Clia sobre isso. E no mesmo dia em que ele vai tranquilizar o Deus Mercado de que não haverá qualquer aumento do Bolsa Família, nada, não vai ter aumento de nada para os pobres do país, o governo vem e dá uma cacetada no Bolsa Família. Assim, numa canetada, mudou a regra da renda, já vou explicar, e diminuiu o tempo de permanência no Bolsa Família. Para quem tem uma pequena elevação da renda, da sua renda familiar, da sua renda do núcleo familiar, você tinha ainda um tempo de 2 anos, né, de Bolsa Família para que as pessoas comecem a se organizar, a se recolocar no mundo e na vida. Cortaram pela metade. Apenas 1 ano. Tá aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então, vamos lá, a explicação. Se uma família que recebe o Bolsa Família e passa a ter uma renda per capita entre 218 e até R$ 706 por mês, poderá seguir sendo beneficiada por 12 meses e não mais 24, recebendo 50% do valor do programa. Deu para entender?
que nós estamos falando dos mais vulneráveis, dos mais miseráveis desse país, e é em cima desta turma que o governo está cortando. Então, quando a renda per capita no interior da família é inferior a 218, você tem direito automaticamente ao Bolsa Família. 218 por mês, tá, gente? Não é por dia. R$ 218 por mês. Aí, quando algum membro da família consegue um emprego, a família começa a melhorar e a renda sobe, então, entre 218 e 706 reais por mês per capita no interior da família, você continuava, pela regra que vigia até agora, tendo direito a metade do Bolsa Família, esse núcleo familiar, por 2 anos. Para que as pessoas vão se organizando, vão aos poucos, levantando a cabeça da miséria. Não, não é não, 2 anos não, são malandros, né, como disse o presidente da república uma vez, né, o atual presidente da república sobre o pessoal do BPC, são malandros, 1 ano, no máximo 1 ano. E mais, há uma mudança no critério. 2 mudanças. Primeiro, esse valor mais alto, 706, era 758. Já deram essa corte para 706. Só com isso aí você tirou 1, 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. É uma cacetada. Então, você reduziu o valor de 759 para 706. Tá? Para 706. Então já tem esse corte. E o segundo, e talvez mais importante, bom, essa coisa de reduzir de 2 para 1 ano é grave. Reduzir 759 para 706, o teto é grave, mas tão grave quanto, ou mais grave para olhar para o futuro, é de que este valor de 706 passa a ser fixo. Passa a ser fixo. Ou seja, ele não mais será corrigido, este valor de teto, pela variação do salário mínimo. Que até agora era isso. Esse valor do teto, então, né, a renda subiu acima do 218 e vai até 759, cada ano essa renda superior vai subindo um pouquinho em função do aumento do salário mínimo. Razoável, né? Então agora não é mais corrigido pelo salário mínimo e é essa a porta aberta para o governo vir e virar e começar a desvincular, que é um pedido antigo da burguesia brasileira, uma exigência antiga da burguesia brasileira, especialmente da burguesia do capital financeiro, que é você desvincular a aposentadoria, as pensões e os benefícios sociais do aumento do salário mínimo. Desvincular completamente. Essa é a porta aberta para isso. Essa é a porta aberta para isso. Como diz o André Silva, a Maria da Conceição Tavares já chamava essa turma de tecnocratas. É gente de planilha, né? É gente que vê a vida pelas planilhas. Né? E aí é isso, né? A realidade é esta. Giro da esquerda só amanhã. É que nem pagar. É só ir no bar lá e ver a plaquinha, né? Fiado só amanhã. Giro à esquerda só amanhã. Alguém perguntando aqui do Ian Neves se ele vem aqui, vem. Ó, eu já convidei. A gente tinha uma data fechada, ele pediu para adiar por conta lá de compromissos dele, mas vem, tá convidado e confirmado. Então, esta é olha só o tamanho da derrota dos beneficiados e beneficiadas, daqueles que têm direito ao Bolsa Família. Olha o tamanho da derrota e o nível da radicalização dessa opção neoliberal pelo governo. A ideia inicial do Ministério do Desenvolvimento, porque assim, o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, não vamos nos iludir, tá no jogo. Fez governos neoliberais lá no Piauí. O Piauí avançou, mas são governos de corte de perfil neoliberal. Ele é um neoliberal também, né? Assim como o presidente Lula. São neoliberais. O presidente Lula, né, ainda com tempero um social liberal, né? Ou ele talvez nem isso.
Mas ele está lá, né? Ministro do Desenvolvimento Social. E tem uma pressão no interior do ministério, do segundo e terceiro escalão, de gente que é funcionária, que está lá na linha de frente há muitos anos e que pressiona ele. Que pressiona o Wellington para sustentar os programas, para manter os programas, para se insurgir contra essa lógica cruel que a Fazenda estabelece. Então, o Ministério do Desenvolvimento, diante dessa decisão do Haddad irrecorrível, com apoio do presidente Lula, o presidente Lula apoiou, tá? Não é que ele fez por trás, não pelas costas. Com apoio do presidente Lula, o Wellington Dias ainda tentou negociar, propôs uma redução gradual. Em vez de ir de 2 anos, né, ao tempo ainda do Bolsa Família, para 1 ano, ser 1 ano e meio. O Haddad falou de jeito nenhum, vai ser 1 ano e pronto, tá? Lula bancou a mudança e logo começou a preparar terreno em sua base eleitoral. Então, lembra-se, falei aqui, essa declaração recente dele, dando um tiro no Bolsa Família, na verdade, né? Eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma posição, né? Ele falou agora, mês de maio, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Ora, e aí? O que faz enquanto as pessoas estão miseráveis? Corta o Bolsa Família delas? Essa é a lógica do governo? O governo do presidente Lula acha que reduzindo de 2 para 1 ano esse suporte que o Bolsa Família dá para essas famílias tão vulneráveis, isto vai fazer com que as pessoas se formem adequadamente, com que elas aprendam a profissão? Essa é uma lógica, desculpa, se não é neoliberal, é o que essa lógica? Se não é uma lógica que atende aos interesses do Deus mercado, da burguesia, é o que essa lógica? Segundo interlocutores, o presidente concordou com o argumento da ala econômica da Fazenda, né? Haddad e sua turma. Era chegada a hora, presta atenção nisso aqui, era chegada a hora de sinalizar ao mercado e virar a chave do discurso de dependência do Bolsa Família. Pelo amor de Deus, mas esse é o discurso bolsonarista. Não era isso que o Bolsonaro fazia? Atacar o Bolsa Família? Dizendo que a Bolsa Família era um cabide de eleitores do Lula que só causava dependência? É esse o discurso. Incrível, incrível realmente a que ponto estamos chegando. Eu fiquei muito chocado. Então, é aqui, esta senhora que recebia ou recebe orgulhosamente o Bolsa Família com seus 4 filhos, ela é o alvo dessas medidas. É importante ter claro, né? Não são pessoas. Esta mulher e seus filhos são o alvo dessas medidas. Podemos botar uma foto aqui do André Esteves ao lado deles, né? Para dizer quem é o favorecido por essa medida de corte no Bolsa Família. E aí é isso, né? Bolsa Família, Deus mercado elogia mudanças, mas vê efeito limitado no fiscal. É pouco, querem mais. É pouco, é bom, ó, é bom. É matéria, reportagem da CNN. É bom, mas a gente quer mais. Economistas, é sempre assim, né? Na mídia liberal. Economistas gerais, né? Genericamente. Economistas dos bancos, economistas das instituições do chamado mercado, economistas das instituições que atendem à burguesia. Apontam como principal destaque, olha o que eu falei aqui, hein? A desvinculação do critério de elegibilidade do salário mínimo. Ou seja, desvincular do salário mínimo é o grande feito que o governo fez, que o governo conquistou agora para a burguesia, né? A desvinculação do salário mínimo. Aqui, ó. Bom dia, Mauro e comunidade. O Boulos está seguindo o caminho que fez o Marcelo Freixo. Que decepção, Marcelo, é isso aí. O José de Nova Meirelles. Olha que interessante. É interessante esse diálogo aqui. Do jeito que vocês falam, parece que tudo começou no governo do presidente Lula. Fica fazendo isso, porque depois, se a direita volta, você não reclama, não, viu? Mas, José Geraldo, e aí a gente faz o quê? Qual a sua sugestão?
Qual é a sugestão dos progressistas, governistas? A gente elogia o governo Lula porque ele está descendo o cacete na Bolsa Família. A gente não toca neste assunto. A gente olha para o lado, como faz a massa dos progressistas governistas, ou elogia. Porque é isso, né? Se não é para criticar, ou ignora, fica quieto, ou a gente elogia. Qual é a opção? E mais uma vez, o que eu digo, que vai, nós somos muito pequenininhos. José Geraldo, não se preocupe com a gente, homem. A gente é pequeno. Aqui nossa audiência. Aqui 400 mil pessoas inscritas. Nós não temos esse poder todo, não. Viu? Não se preocupe, nós não temos o poder de fazer ninguém voltar, nem de ninguém de ficar. Não temos esse poder. Temos a nossa posição. Quem tem esse poder é o PT. O PT é muito poderoso, tem milhões de pessoas inscritas, de membros, de filiados, tem o governo, tem o ministério. O PT tem esse poder. O PT tem o poder de manter-se no poder ou entregar o poder de volta para a direita. Nós não. E como é que o poder vai ser entregue de volta à direita? Fazendo o que o governo está fazendo, como o Milei fez, como o Alberto Fernandes fez na Argentina, como o Biden fez nos Estados Unidos, como o Draghi na Itália, como o Scholz fez na Alemanha. É disso que se trata. Não se preocupa com a gente. Olha, não se preocupa. A gente não é tão relevante assim, não, mas nós temos a nossa posição. Né? E achamos que esta é a posição ao lado dos trabalhadores. É defender os interesses dos trabalhadores. Esse é o nosso caminho. Olha aqui. Está aqui um economista, o Daniel Duque, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma fundação é, importante, relevante, mas tem seu lugar na luta de classe do país. Falando desse ponto, né? Hoje o limite, que era 759, agora 706, é atrelado ao salário mínimo. Com a nova portaria, o valor de 706 será fixado, sem depender mais dos reajustes do mínimo. Estou dizendo, isso aqui é uma porta aberta. O governo abriu o precedente para começar a desvincular tudo do salário mínimo. A porta aberta, isso é gravíssimo. A medida, segundo fontes do governo, olha, mais uma vez, busca gerar economia para ajudar no cumprimento das metas do orçamento 2025. Mas, gente, quer dizer que é cortar o Bolsa Família para ajudar a cumprir na meta? Eu queria, né, dialogar, inclusive, com as pessoas aqui, o José Geraldo e aquele outro que mais cedo veio defender o governo. Vocês concordam com isso? Bom, sejam sinceros. Vocês concordam, vocês são gente de esquerda, imagino, petistas ou, né, apoiadores, visivelmente apoiadores do governo. Vocês concordam que o governo faça economia para ajudar no cumprimento das metas do orçamento em cima das pessoas que recebem Bolsa Família? Eu acho inacreditável que alguém que é petista, que vota no Lula, que se diz esquerda, apoie um negócio desse. Entendeu? Não dá, não dá. Para Daniel Duque, a principal mudança está exatamente na desvinculação do critério de elegibilidade de acordo com o salário mínimo. Tá? É isto. E olha o que está acontecendo com esse estrangulamento. Alguém falou dos institutos federais, né? Da situação dramática nos institutos federais. Olha aqui, o Ivan chegou aqui como novo membro do canal. Legal. Iane, desculpa, Iane Lugal, muito bem chegado. O José Carlos dizendo, o José Geraldo deve ser irmão do Henrique Meires. Será que era o Henrique que tinha falado? Não deve ser, não. Não, tem uma corrente grande de opinião no país, muito maior do que a da esquerda radical, que é essa corrente de opinião chamada progressista, petista, né? Muito maior, evidentemente. Né? Então, todo o respeito, mas quero dialogar com vocês, não quero dialogar com a Haddad, Não, quero dialogar também, mas eu acho que é um tema para a gente dialogar com as bases, né? Com as pessoas comuns, né? Que estão inebriadas aí por esse discurso e que caem nessa conversa gaiata de que ou é isso ou é o fascismo, né? Ou é o neoliberalismo ou é o fascismo. Né? Cristina aqui dizendo, como esse homem me enganou. Acho que ela não está falando de mim, não. O Celo Celo, olha aqui, eu não sabia que você não era membro ainda, Celo Celo, chegou aqui como novo membro, muito bem chegado. Então vejam o que está acontecendo com esse estrangulamento do Estado brasileiro.
Assista, por favor, a entrevista, se você não assistiu, com a Hélida Graziani. Foi fenomenal, super esclarecedora. A Denise Gentil já tinha falado disso. Nós vamos falar sobre isso com o Paulo Clias hoje de novo. O governo, com uma política neoliberal, tem o mesmo objetivo que o governo Temer e que o governo Bolsonaro. A dupla Temer-Meirelles, que por sinal tinha sido presidente do Banco Central nos governos Lula, né? A dupla Bolsonaro, Paulo Guedes e a dupla Lula e Haddad tem o mesmo objetivo, importante dizer, com todas as palavras, que essa é a verdade tem que ser dita, que é diminuir, reduzir, esmagar o Estado numa tese maluca, maluca não, né? Uma tese que tem uma origem, não tem nada de maluca, desculpa, maluco sou eu. Numa tese de que a redução do Estado abriria espaço para a iniciativa privada desenvolver o país. Essa é a tese deles. Essa é a tese deles. É a mesma tese. Então você espreme o Estado, aí esses pobres sem vergonha, malandros, vão deixar de ficar pendurados no Bolsa Família e vão ser empreendedores e vão ficar ricos. Essa é a tese dos 3 governos. É a mesma tese. Então assista a entrevista com a Hélida Graziani. Qual é o efeito lá na ponta? Então o efeito na ponta é esse: cortar o Bolsa Família, cortar o BPC, e olha o que está acontecendo nas universidades públicas, nas universidades federais. Universidades cortam de limpeza a reformas após o governo limitar o uso do orçamento. Como a gente viu aqui, nos institutos federais, até agora, né, está restrito o uso a 30% do orçamento. Olha aqui, né, agora, até novembro, as universidades só vão poder gastar pouco mais de 60% por mês em relação ao previsto no começo do ano. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você ter uma renda e de uma hora para outra você ter que reduzir essa renda para 60%. Pum, assim. Então é isso. Não tem mais limpeza. Aí o pessoal vai dizer, as universidades brasileiras, aí vai lá o Brasil Paralelo. Ó, para quem diz que nós favorecemos a extrema-direita, né? Aí vai lá o Brasil Paralelo dizer que as universidades são uma porcaria, que as universidades são um antro, que as universidades fedem, que está tudo caindo. Bom, mas não tem dinheiro para pagar a limpeza, não tem dinheiro para pagar a reforma, estão cortando a alimentação dos estudantes, estão cortando gasolina, combustível dos veículos. É isso, né? É isso. É o que está acontecendo. Essa é a dinâmica que está acontecendo no país. E olha aí, o programa do Lula lá para formar o pé de meia licenciatura. O programa é tão ruim, mas é tão... O Daniel Cara já veio aqui falar sobre isso. Fernando... Esqueci o sobrenome dele. Outro educador também já esteve aqui falando que esse pé de meia licenciatura é um absurdo, não? Nem metade das vagas foram preenchidas. Foram oferecidas 12 mil bolsas, ou um pouquinho mais da metade. Só 6.500 foram selecionados pelo MEC. O programa é assim: a pessoa ganha um pé de meia licenciatura para a pessoa se formar e ser professor. É porque o problema, vamos combinar, o problema não é receber R$ 1.000. O problema é que ninguém quer ser professor no país. Porque os professores, nesta sociedade, neste regime, neste modelo, nestes governos municipais, estaduais e federal, eles são o cocô do cavalo do bandido. Estão lá. Quem quer ser professor? Entendeu? Tá, ainda das universidades, ainda assim. Mas quem quer ser professor do ensino fundamental? Ninguém. É óbvio, as pessoas estão fugindo dessa profissão. Remuneração é uma porcaria, a uma profissão desvalorizada por completo. Então, é claro que não vai dar certo um programa desse. Você está falando, ó, tá aqui um auxíliozinho para você se formar, para depois você entrar pelo cano logo adiante, quando você começar a dar aula. Então, o auxílio é 1.050, R$ 700 por mês a pessoa saca e 350 fica como a cenoura. É uma poupança que vai sendo feita, e aí, quando a pessoa se formar e se empregar como professora, ela pode pegar o resultado dessa poupança. Só que o governo estabeleceu uma regra que, para ter direito a entrar no programa, tem que ter 650 pontos no Enem, que é altíssimo para quem vai fazer licenciatura.
para quem opta por... Então, o programa tá, é isso. O programa é um fiasco, o pé de meia licenciatura.